Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir a Sua presença em nossas vidas. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, verte seu olhar misericordioso para todos nós, irmãos em humanidade, para que sejamos envolvidos na sublimidade da vossa misericórdia e nos sintamos fortalecidos, amparados na nossa pequenez. Que em seu nome, Senhor Jesus, os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho possam encontrar em nossos pensamentos as sintonias favoráveis, as vibrações felizes, os sentimentos de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, por mais esta oportunidade redentora em nossas vidas. Que possamos despertar a nossa consciência para os valores de vida eterna e não esmorecermos no caminho diante dos percalços necessários. Abençoa-nos, Senhor, e envolva-nos em vibrações de bom ânimo, para que juntos possamos estar no trabalho do bem constante. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Esse é o capítulo do Evangelho que vai dizer exatamente a nós, os trabalhadores espíritas cristãos, para abraçarmos o compromisso ou a oportunidade que recebemos. Oportunidade, somos para todos aprendizes do bem. E compromissos são para os espíritos mais experientes que vieram nos sinalizar a tarefa a que nós estamos inseridos, né? Os obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Nós escolhemos, por convite da espiritualidade maior, a reencarnarmos neste período de transição planetária, porque este período seria um marco no processo evolutivo do nosso espírito, porque receberíamos, neste momento de transição de mundo de provas e expiações para a regeneração, receberíamos uma oportunidade de nos regenerarmos. E para essa regeneração, o planejamento não seria ameno, porque um planejamento muito ameno não traz para nós desafios. Os planejamentos muito amenos, eles são para espíritos ainda mais imaturos, muito frágeis, que não suportariam passar por nenhuma grande adversidade. Mas se não passarmos pelas grandes adversidades, nós não seremos espíritos fortes, não daremos testemunhos. E os nossos testemunhos de fé ao longo da nossa existência
que vão esculpindo em nós um estado íntimo chamado regeneração do espírito. Então, há pessoas que têm uma vida de muitas amenidades e sobrevivem, e nós estamos dizendo já há algum tempo que essas pessoas existem e são abastecidas naquilo que elas desejam e são sempre muito poupadas. Esses espíritos não estão prontos para nenhum tipo de amadurecimento ainda, né? Mas muitos de nós, os trabalhadores espíritas cristãos, já de há muito nas lidas da casa espírita, precisamos nos imbuir desse desejo de que, se nós não passarmos situações que vão aferir o nosso conhecimento como experiência, a nossa fé como uma fé forte, robustecida, nós teremos existido sem termos vivido como espírito. E esse estado de coisas, de amenidade, da aparência, onde todo mundo está caminhando, fazendo a sua rotina, é um estado algo estagnado. Porque se cada qual que vivesse uma rotina de amenidades abraçasse o próximo para socorrê-lo, né, este mundo já estaria num estado de regeneração. E nós estamos atrasados. Por isso os da última hora, né? Nós tivemos oportunidades que perdemos, compromissos que renegamos, e é chegada a hora de nós, em pouco tempo, né, o tempo do Espírito, concluirmos para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra pronta. A que obra nos referimos? De nós mesmos. Que o Senhor, ao chegar, ou seja, meu estado de consciência, denuncie o aspecto que eu trouxe para me regenerar, eu regenerei. Então, eu construí valores tão superlativos com a dor, com os desafios, com os testemunhos, que agora me sinto entregando a obra. Então, nós vamos ver, uma vez mais, Emmanuel, no livro Rumo Certo, na lição Imperfeitos, mas úteis. E quantos de nós ainda não chegamos a nos sentir úteis e nos dizem sobre isso? É como se quisessem que nós criemos uma condição para serem úteis, porque o espírito não percebeu a que veio. Qual o objetivo da sua existência na Terra? Existem, mas não vivem. Não têm a vida do espírito. Tem a vida do corpo, a vida material, mas não vivem a vida do espírito. E Emmanuel disse sobre isto, apesar das nossas imperfeições, qual a utilidade que nós teremos? Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis. Não é assim? A gente encontra o tempo todo, as pessoas vêm buscar, eu não me sinto útil em lugar nenhum, não sei o que fazer. Porque o espírito que tem o hábito do fazer, do trabalhar, ele sempre tem o que fazer. Ele tem do que se ocupar, ele tem o que expandir. E nós somos aqueles que estamos ainda dizendo para o outro o que o outro deve fazer, né? Se afirmam inúteis e demasiadamente inferiores, e que por isso se declaram inabilitados a servir. Isso é um estado de desculpismo. Emmanuel fala isso em outras oportunidades. Eu fico nessa estagnação, me sinto inútil, inabilitado a servir, me sinto inferior e estagno. Estagno e vou ser o quê? Dependente do auxílio do outro, para tudo, para eu viver, para eu ser feliz, para eu trabalhar para Jesus. Então, a pessoa se põe nesse estado de receber, porque nunca se sente pronto a servir. E quando a gente encrudece o espírito no receber, nós estamos fortalecendo em nós o egoísmo.
o isolamento, a dependência emocional. Muitas pessoas são extremamente dependentes emocionalmente. Por que elas são dependentes? Primeiro, porque foram assim reforçadas no seu processo educativo. E segundo, que tem medo de agir e sofrer consequências. Então, se eu não ajo por mim, foi você que me sugeriu, eu fico livre dos meus erros e, portanto, das dificuldades que os erros vão trazer para nós. Olha o mecanismo do espírito, gente, que nós temos que, quando recebemos alguém em assistência fraterna ou em acolhimento, precisamos compreender muito sobre a dinâmica do espírito. Muito. Que não seja o psicologismo do mundo, porque esse está anos-luz distante do Evangelho de Jesus. Nós estamos falando de espíritos que ficaram dependentes porque têm medo de ter iniciativa e arcar com a consequência das suas responsabilidades. E o espírito que está nesse estágio, nem os objetos pessoais ele toma conta no próprio lar. Ele não se responsabiliza nem pelos objetos simples do nosso dia a dia, porque está enclausurado no egoísmo, com medo de agir e sofrer consequência. Então, se declaram inabilitados a servir. Isso é um contingente grande. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência, hoje mais experiente, terá fugido ao rude labor da iniciação? Todos, por mais experientes que sejam, começaram do zero, daquele processo de iniciação. E muitos não querem passar pelo processo inicial, de pedrinha sobre pedrinha, de esforço sobre esforço pessoal, de lutas íntimas, para construir um estado de maturidade dos tarefeiros de Jesus na Terra. E onde está o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa, a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Se afeiçoa, desejo, atração, se aperfeiçoa, exercício constante. Ninguém se aperfeiçoa só por se afeiçoar a alguma coisa. Eu tenho que fazer o aperfeiçoamento daquilo que eu me afeiçoo, seja o que for. Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando a alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. Se ainda, perguntas o que eu devo fazer, o que me compete fazer, ainda está distante de sentir o que é o bem espontâneo. O bem espontâneo a todos. Consagrando a alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar e sustentando o devido respeito aos missionários da cúpula no levantamento do mundo melhor, então os grandes tarefeiros da humanidade, que Emmanuel está nos dizendo dos discípulos, dos apóstolos, dos obreiros do Senhor, esses espíritos que estão à nossa frente, sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces e sejamos felizes, sem expectativa, numa obra coletiva onde a soma das realizações íntimas nossas vão formar o conjunto da obra. Nós precisamos ser aqueles que nos contentamos em estar no alicerce. E os grandes obreiros do Senhor na cúpula do trabalho. Para sermos dóceis e sentirmos na acústica da nossa alma que pequeninos, mas úteis, imperfeitos, mas úteis. Então, o espírito que
não encontra o seu labor definido na sua evolução, ele é sempre muito cansado. Observem, há uma fadiga derivada da ociosidade, porque a ociosidade do espírito, às vezes são pessoas que fisicamente fazem coisas para lá, para cá o dia inteiro, mas não realizam nada para a sua evolução. Então, ainda está no patamar da ociosidade. É incrível esse pensamento que os espíritos nos trazem. Há pessoas que se ocupam 24 horas de inúmeras coisas, que se nós formos enxugar que coisas são essas, nenhuma delas acrescentam à nossa evolução, muitas vezes. E ainda, exausto de tanto ir para cá e para lá, uma ocasião, uma amiga me falava do seu companheiro, que ele parecia agir muito o dia todo. Ele falava assim, então tomava um café da manhã longo e prolongado, isso já se estendia um período da manhã. Aí ele dizia assim, eu vou ali na loja tal, bem longe, eu vou comprar um parafuso. Ele ia, comprava uma unidade do parafuso que ele precisava, depois ele aí voltava para casa, e aí ele lembrava que precisava fazer não sei o que no carro, ele ia então para um lugar outro distante, fazia aquela pequena coisa no carro, e depois assim ele passava o dia inteiro em pequenas coisas pouco úteis, que se alguém de nós bem ocupado já faz uma listinha, faço aqui, passo ali, em 15 minutos já faço tudo isso, porque não é? Porque o nosso tempo está dedicado a outras causas, outras situações. E ele, então, já há 10, 12 anos agindo assim, começou a ter um processo depressivo. Porque a ociosidade, a inoperância do pensamento, né, a estagnação das emoções geram a pessoa encrudecida no seu próprio egoísmo. Então, Emmanuel diz assim, para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Não é cargo, função que eu vou exercer na casa espírita, não é isto. É se eu já estou pronto para o trabalho vigoroso com iniciativa. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras, e começa fazendo algo em favor de alguém. Começa. Porque se nós não entendermos o momento de transição que estamos vivendo, que não é por conta de um vírus pandêmico e grave, mas que não é só isto que está acontecendo, porque isso tem também tamponado as grandes dores dos suicídios a cada dia maiores, das depressões infundadas, né? Dos desatinos de toda sorte que estamos vendo, da inversão absoluta dos valores da família e outras questões que estão acontecendo concomitante a esse processo pandêmico. Se nós ficarmos apenas na observação, será gravíssimo para nós. Gravíssimo. Porque nós não podemos alegar ignorância. Há décadas estamos mergulhados nos ensinamentos de Jesus. Para alguns de nós, há séculos. Para alguns de nós, viemos já bastante trabalhados no mundo espiritual para as mínimas tarefas que assumiríamos. Tivemos oportunidades semelhantes do início do trabalho com Jesus. Então, não nos enganemos de que chafurdados na nossa rotina seremos melhores. Nós precisamos estar com a dor do outro. Esse é o chamamento do momento. Porque o convite é que nós sejamos um pequeno ponto de luz, um pirilampo na noite escura das trevas densas que avassalam o nosso planeta nesta hora. Então, um pirilampo, um pontinho de luz, né, pode aplacar as trevas densas, somadas às nossas mínimas potencialidades. Porque a construção do bem comum é obra de todos.
A tarefa é de todos nós, dividido em responsabilidades diferentes, porque as potencialidades de cada um de nós é diferente e a soma desses talentos, dessas experiências, dessas vocações, é que vão formar o conjunto da obra, no que se refere à obra do cristianismo redivivo, no que se refere ao Consolador prometido, no que se refere à doutrina dos Espíritos que veio para dar sustentação a esse tempo de transição que ainda vai levar algumas décadas para se estabelecer. Não pense que em 2022 tudo estará estabelecido. Pode ser que tenhamos vencido um processo viral, mas isso não é tudo na transição planetária. Então, nós atravessaremos algumas décadas ainda para que essa transição, essa modificação se faça a partir de nós mesmos. Então, todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, todos. Auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo. Então, as características dos trabalhadores, qual é a contribuição dos trabalhadores? Os valorosos para não descerem ao desânimo. Os retos para que não se transviem, sigam a reta certeira. Os fracos para que se robusteçam. Os tristes para que se consolem. Os caídos para que se reergam. Os desequilibrados para que se recomponham. Os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneraram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, porém úteis. Ninguém à face da Terra está fadado à inutilidade, porque nós somos seres únicos, genuínos, individualidades absolutamente distintas uma das outras. Não existe dois espíritos iguais, tampouco semelhantes, porque a nossa trajetória evolutiva fez com que esculpisse em nós uma individualidade genuína, única. E é essa riqueza de cada qual de nós somando no concerto da obra. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos. Então, não é porque nós somos úteis que nós vamos fazer divulgação, porque aí já entra no patamar da vaidade, divulgação do que pretensamente aquela pessoa é capaz. Não é isso. Não vamos alardear virtudes que não teremos e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, também nossa alma depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se pouco a pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Então, para a gente ir construindo essa ideia de sairmos da queixa da inutilidade, porque nós somos espíritos que viemos para colaborar na vinha do Senhor, os trabalhadores espíritas cristãos, nós precisamos sentir que trazemos talentos, que trazemos recursos, que trazemos sentimentos nobres para ofertar. Então, nós estamos ainda passivos? É uma pergunta. Nós estamos ainda passivos diante da paisagem do mundo, aguardando amenidades? Ou nós já somos ativos, proativos, trazendo uma contribuição íntima relevante para colaborar na paisagem do mundo em que vivemos?
E diz ainda Emmanuel: encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira a grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Mas são as migalhas que nós podemos dar conta de dar e não passamos disso, que a obra se faz no seu coletivo. E muitos de nós achamos, né, que nós podemos já dar uma relevante contribuição quando nós somos convidados a fazermos parte da estrutura sólida do alicerce. Indubitavelmente, chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas, porque as instituições da Terra benemerentes, que são trabalhos de caridade, um dia serão espelhos das colônias espirituais dos mundos superiores. Vamos estar bem atentos a isso. As casas espíritas hoje e as instituições benemerentes, elas chegarão a ser na Terra espelhos das grandes colônias espirituais do planeta. Olha que maravilha! Eu sempre tenho feito essa reflexão de que nós precisamos ter como modelo o que os espíritos superiores fazem nos ambientes das cidades espirituais onde trabalham. Esse é o nosso modelo. Não é o modelo que a humanidade da Terra vinculou como normativo de casa espírita. É disso que nós estamos nos libertando, para não trazermos o modelo do mundo para dentro da casa, mas o modelo de Jesus para nortear a casa espírita desse novo milênio, para que nos sintamos na obra, obreiros. Ontem dizíamos que se nós não estamos candidatos a discípulos de Jesus, não seremos obreiros. E o discipulado é aqueles de nós aprendizes, né, que estamos ali na lida e que já somos capazes de renúncias, de exercícios de doação de nós mesmos. Então, chegaremos à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas, nas quais a ciência e a fé, aliança, progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo, como sejam penúria, guerra, violência e opressão, que são os flagelos humanos. A transição planetária para os obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora, para aplacar os flagelos humanos, a ponto de nunca mais termos esse painel estarrecedor para todos nós de penúria, miséria em extrema penúria, guerras incontidas, violências e crueldade de toda sorte, opressão, escravização de consciências, né? Alienação do pensamento. É para isto que nós estamos sendo chamados a servir com migalhas, serviço e migalha. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar em favor de alguém. Se nós assumirmos verdadeiramente assumir um espírito para conduzi-lo, nós já estaremos fazendo a nossa parte. Onde está o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem o conhecimento das letras do alfabeto? Não existiria. Para ser sábio, ele precisou do conhecimento das letras, ou o gênio musical que atingisse a culminância artística sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas. O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda deste ou daquele companheiro na curva descendente para enfermidade irreversível. Às vezes um alimento salva alguém de uma doença irreversível. E a alegria que proporcionas a uma criança
pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Ela pode ser marcada, inoculada naquele campo mental infantil, uma presença que na vida dela mudou o roteiro da sua existência na Terra. Então, por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico pela base de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador que tem em qualquer lugar, né? Às vezes a pessoa está abastada financeiramente, mas ela vai tomar um chá medicinal aqui da casa e vai atingir o benefício que ela tanto necessitava, né? E criaturas outras que, apesar de guardarem posses imensas, a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Portanto, gente, não desprezemos o pouco que possamos fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Nós estamos falando então da migalha, que nós podemos, embora imperfeitos, sermos úteis, darmos a nossa pequena cota de contribuição na obra que é coletiva, mas que nós possamos nos sentir úteis, dispostos, vigorosos para servirmos em nome de Jesus. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, um dia caminhávamos a esmo, perdidos em nós mesmos, chafurdados em nossas imperfeições. E nesta hora, Senhor, estamos acordando, buscando as retas seguras das leis de Deus, encontrando amigos que ombreiam conosco a existência na terra e que nos erguem a cada passo. Hoje, Senhor, somos felizes, fortalecidos pelo ideal de servir em Seu nome. Ampara, Senhor, a humanidade da terra. Cubra a multidão de dor com as vibrações misericordiosas do Seu amor. Tarefeiros incansáveis zelam por todos nós. Que o nosso pensamento esteja ancorado no bem e na verdade, para que nossos sentimentos se expandam nas vibrações da compaixão e da piedade. Fortalece-nos, Senhor, para não esmorecermos no caminho e dá que possamos ser úteis, embora pequeninos, como pirilampos na noite escura, possamos brilhar do que já trouxemos de melhor em nós, para que a soma destas migalhas, Senhor, possam fartar à saciedade aqueles que buscam o alimento imperecível do Seu amor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre.